Bom, pessoal, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os recursos do CESP para a prova do TRF da primeira região, os recursos que serão lançados aí, o seu período de abertura vai ser no dia 2 de janeiro, né, fechando no dia 3 de janeiro. Eu quero explicar algumas questões que são muito importantes sobre recursos, porque a gente recebe muitos pedidos, mas muitos pedidos, e a gente poderia haver uma eficiência um pouco melhor da parte de quem vai recorrer. Então eu vou explicar como elabora, vou explicar se alguém quiser fazer com a gente, como que a gente trabalha, o que a gente considera, qual é o nosso volume de pedidos, né, que a gente pode aceitar, a gente consegue, vamos dizer, dar conta de elaborar nesse período todo, tá? Meu nome é Júlia Andrade, eu sou professora do turma de redação, tá certo? Aqui exclusivamente os nossos recursos são feitos só neste curso, a gente não tem recursos feitos por nenhum outro curso aí no mercado. E eu quero explicar para vocês alguns detalhes importantes de quem vai recorrer contra a discursiva. Lembrando que a gente não trabalha com recursos para a prova objetiva não, tá? Só para a prova discursiva. Muito cuidado com o período em que você vai recorrer contra a discursiva do CESP. Por quê? Porque a maioria das bancas finaliza o prazo de recursão às 23h59, mas o CESP não, às 18 horas. Então eles vão abrir a vista de provas para vocês de manhã, na manhã do dia 2 de janeiro, e vão fechar no dia seguinte às 18 horas. Então tome muito cuidado com isso, tá? Lembrando que, como é que são os recursos do CESP? Ora, gente, os recursos eles precisam ser claros, então não adianta eu paguei um profissional para fazer para mim porque ele escreve melhor. Às vezes a gente vê textos que são assim, que tem muito rebuscamento vocabular. Eles não querem saber disso, porque o volume é muito grande para os examinadores da banca de consolidação analisarem esses recursos, é um volume muito grande de textos. Então o cara precisa ser claro e precisa ser objetivo, tá? No pedido dele. Então eles não aceitam recurso que não seja claro nem objetivo. Tem que ir direto aos pedidos, dizer o que é e falar onde está o erro da correção, tá certo? O recurso precisa ser consistente, eu vou explicar o que é isso aqui daqui a pouquinho para vocês, tá bom? E o recurso inconsistente, ou seja, o recurso que não tem, vamos dizer, defesa, o chamado recurso indefensável, ou emitido fora do tempo, né, ou seja, intempestivo, ele vai ser indeferido, então ele nem vai ser considerado, tá bom? O que eles chamam de consistência, para você entender? É o seguinte, consistência não é você encher o papel de meios de fundamentação não, tá certo? Muita gente acha que é isso. E não tem nada a ver. A consistência, ela tem a ver com a forma como você comprova o fato de o examinador ter errado a mão na sua correção. Porque você interpõe recurso para isso, para contestar uma correção que você achou, você considerou injusta. Então você tem que mostrar por que essa correção foi injusta. Com base em quê? Qual é a consistência para você afirmar isso? Bom, existem dois meios de você comprovar a consistência no CESP. Um é se baseando no padrão de respostas, tá? No padrão de resposta. Você vai achar isso aqui no site da banca. Toda vez que o CESP tem prova discursiva, ele emite um padrão de resposta nos dias posteriores à prova que você realizou. Inclusive, ele dá um prazinho para a pessoa contestar este padrão. Existe um prazo para fazer isso. Quase nenhum aluno faz isso. Ainda não caiu no gosto de vocês, não. Mas muitas pessoas costumam consultar o padrão de resposta, padrão preliminar, e pedir alteração desse padrão. Até porque a pessoa fez redação no domingo, né, anterior ao padrão, e às vezes a pessoa olha o padrão, poxa, mas está faltando argumento aqui. Então a pessoa vai lá e contesta o padrão. Se você não contestou o padrão, chegou na fase de você examinar a sua discursiva mesmo e recorrer da nota que foi atribuída a ela, então o seu primeiro elemento de consistência é provar que o que você colocou na sua discursiva bate com o padrão de resposta. Este é o primeiro passo, tá? Mas não é tão somente isso não, porque padrão de resposta não é uma coisa definitiva. O padrão do CESP é sempre um conceito, eles melhoraram muito o padrão de resposta deles. Antes era uma coisa definitiva, a gente só podia fazer o recurso se baseando no padrão de resposta. Hoje, o padrão é um caminho, ele é um conceito, ele não é uma definição. Então, vocês vão ver que para alguns cargos, por exemplo,
do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né, para quem eu dou essa explicação preliminarmente, para alguns cargos a banca deixou claro que aquele padrão é um caminho, mas que o aluno poderia ter outros exemplos, outras explicações afins, não é, para que pudesse cumprir a resposta. Então, outro meio de consistência que a gente tem é comprovar que os assuntos que você apresentou na redação, apesar de não estarem no padrão, a gente tem que mostrar que o padrão deixou isso em aberto e mostrar que isso está presente em outras fontes, as chamadas fontes de fundamentação, tá? Que pode ser um artigo científico, pode ser um jornal, uma revista de grande circulação que tratou daquilo ali de forma monográfica. Quando a gente diz tratou de forma monográfica, é o seguinte, existem determinadas fontes de consultas que o CESP desconsidera de cara. Às vezes, no Brasil, por exemplo, algumas revistas adotaram uma postura mais de pós-verdade do que uma postura de fatos, né, de análise de fatos. São revistas mais de opinião do que de fatos. Por exemplo, as revistas semanais mais famosas acabaram se tornando veículos de opinião. Então, se não tiver fato ali dentro, mesmo tendo veiculado numa revista determinado assunto, que foi cobrado na sua prova, naturalmente eles não vão considerar, tá bom? Essas fontes de fundamentação, elas podem dizer respeito, gente, tanto ao conteúdo, tá? Mas podem dizer respeito também à estrutura do texto em si, tá bom? Por quê? Ora, hoje o CESP exige que você monte um texto coeso e coerente. Tá lá, escrito de forma taxativa, inclusive essa exigência é repetida no próprio padrão de resposta. Em muitos padrões já vem isso aí claramente, ou no caput do padrão, ou senão no final, na conclusão do padrão. Então, às vezes o texto tem conteúdo, o texto está coeso, ele tem argumentos que são coerentes, então a gente vai lá e demonstra coerência, né? Quem está recorrendo vai lá e demonstra a coerência que há naquela resposta do candidato, certo? Então, quer dizer, a gente também pode colocar bibliografia que é pertinente a essa questão de estrutura textual. E a gente demonstra que o texto teve progressão em determinadas passagens, que não justificaria a queda na nota, não haveria motivos para tal, tá? Então, essas justificativas que a gente faz não são justificativas aleatórias, são justificativas derivadas do próprio processo de avaliação do CESP. Sim, porque se você, candidato ou candidata, vai impetrar recurso, você tem que conhecer bem o processo avaliativo. Porque se você não conhecer o processo avaliativo, você vai ficar fazendo recurso com suas palavras tão somente. Tipo, um recurso para você dizer que seu texto está bem produzido. Não é bem por aí. O recurso é feito contra a avaliação. Então você tem que provar que a avaliação errou nos seus próprios critérios. Daí você tem que fazer esse trabalho um pouco mais delicado nesse sentido, tá? Bom, gente, o recurso cujo teor desrespeite à banca será preliminarmente indeferido. A gente não recorre, gente, porque a gente quer só passar no concurso. Não adianta. Existe aquela situação que você considera que você perdeu. É a situação da aceitação. Muita gente não tem isso. E às vezes tem pessoas que são altamente mal educadas, assim, são muito, muito mal educadas. Então a banca indefere o recurso de cara, dependendo da rispidez das palavras, alguma coisa nesse sentido, tá? E os recursos, gente, eles só podem ser postados na área do aluno, lá dentro do site do CESP. O CESP vai abrir uma área para cada item contra o qual você recorre. E aí você tem que, por exemplo, se você recorrer do item 2.1, ele tem uma área própria para você fazer isso. Se você recorrer do item 2.2, tem uma área própria para você fazer isso. Fica na área do aluno, tá? É só você que tem acesso a essa área. É verdade, o candidato novamente impugnar em tese o padrão de resposta. Isso aqui, muita gente perde recurso porque não observa isso aqui. Por exemplo, o padrão de resposta está pronto. Você não impugnou esse padrão de resposta lá no momento em que foi aberto o prazo recursal para você fazer isso. Então você resolveu fazer a impugnação do padrão, ou seja, questionar o padrão na hora de você questionar a sua nota. Aí você vai errar o objeto da sua impugnação. Por quê? O seu objeto a ser impugnado, né, vamos dizer assim, seria algum critério
que foi desconsiderado ou foi considerado em excesso pelo examinador na hora de examinar a sua redação. Então já não está mais na hora de você questionar o padrão. Então, se você fizer um recurso falando o padrão de resposta trata tão somente desse aspecto, o que discordo, porque o assunto também abrange X coisa. Então, tomar cuidado. Tudo bem que o padrão hoje está, de certo modo, conceitual, mas dependendo de como você escrever, você acaba questionando o padrão de resposta em vez de você questionar a sua discursiva, a nota da sua discursiva. Então tome cuidado, tá? Você não pode ficar impugnando o padrão do seu recurso à torto e à direito, não, porque senão você pode errar o objeto contra o qual você está recorrendo e acabar perdendo o recurso. Às vezes a gente nota ótimos recursos, uma redação muito boa, mas um erro técnico no cálculo das expressões. Então a gente fala para o aluno, olha, isso aí não tá bacana não é? O caminho que você escolheu, tá? Bom, gente, vamos lá. Vou mostrar aqui agora para vocês, um pouquinho mais abaixo, algumas questões que são interessantes. Isso aqui não é do cargo de vocês, não, mas eu peguei de um concurso anterior ao de vocês, um concurso qualquer do CESP, tá? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil você entender algumas questões. Do que você pode recorrer? Ora, você pode recorrer dos aspectos ligados a desenvolvimento ou tema, ou dos aspectos microestruturais. Essa aqui é a parte gramatical, tá? Essa aqui é a parte gramatical. Então eu gosto de esclarecer, eu faço esses vídeos principalmente, muito mais do que divulgar o nosso trabalho, para poder ajudar, porque eu me coloco na pele do aluno nessa fase recursal. Eu acho que nós, professores, podemos ganhar dinheiro trabalhando de várias formas a nossa disciplina, mas tem que ter um cuidado para não abusar da fase recursal, porque a fase recursal é a pedra que é a última pedra a ser jogada, é a última arma do aluno para tentar impetrar, vamos dizer assim, tentar impetrar com mais uma chance de conseguir aí ser aprovado no concurso. Então essa fase é muito delicada, às vezes é uma fase que sai cara, porque às vezes vocês resolvem não recorrer por conta própria, resolvem recorrer por conta de terceiros. Então eu vou explicar tudo que é preciso fazer, todas as questões são envolvidas, porque eu não tenho nenhum problema com isso, tá certo? De demonstrar esse tipo de situação, até porque sou uma das professoras mais antigas nesse processo. Então veja só, você pode recorrer da parte gramatical? Pode. Essa recorrência é feita numa área em separado da outra área. Tome cuidado para você não ficar pagando recurso gramatical, pagando de forma cara, a menos que você tenha dinheiro e queira pagar. Vou dizer por você por quê. Os erros gramaticais do CESP, gente, eles variam de 0,03 a 1 ponto por erro. Isso aqui varia de prova para prova, tá? Depende do valor da prova, depende da quantidade de linhas que você escreveu, não é? Quanto mais linhas você escreveu, menor valor tem o ganho gramatical, né? A perda, o erro gramatical. Isso pode te ajudar a te prejudicar. Por exemplo, na avaliação preliminar, se você cometeu 2 erros de língua portuguesa e você escreveu 30 linhas e a redação previu o máximo de 30 linhas, então você só perdeu isso aqui, tá? Por esses 2 erros. Em compensação, se você quiser recorrer também, você só tem chance de subir isso daqui, por esses 2 erros, ok? O cara que escreve menos linhas, naturalmente ele perde mais pontos gramaticais. Mas na fase recursal, se o examinador errou na correção do texto dele, né, ele pode naturalmente ganhar 1 ponto a mais nessa brincadeira toda, tá? Então, quer dizer, são 3 grandes áreas que eles examinam na parte gramatical: ortografia, que tem a ver com acentuação, tem a ver com a grafia das palavras, né? Geralmente é muito difícil você conseguir vencer a ortografia, tá? Às vezes o aluno fala assim, meu texto está acentuado, a minha palavra público está acentuada, o examinador não viu. Gente, acontece que às vezes seu acento ficou tão pequenininho que ele não viu e não vai te conceder o recurso. Isso é muito importante, tá? Não adianta porque ele viu que você pontuou e não acentuou. Você foi lá com a caneta,
né? Na hora que você for escrever público, você fez uma coisa assim, ó, tá bom? Isso aqui não é acento. Então, não compre a ideia de alguém que vai fazer recurso para você contra isso aqui, tá? Isso aqui não é válido, você vai jogar, vai rasgar dinheiro. Se você quiser recorrer, faça você o recurso com suas próprias mãos, tá bom? A parte de morfossintaxe, o que está envolvido aqui? Porque tem várias coisas, uso de pronomes de forma incorreta, erros de concordância verbal, erros de regência, a crase às vezes é vista como ortografia, às vezes como morfossintaxe, enfim, erros de uso do gerúndio, por exemplo, o CESP adora punir o gerúndio, tá? Vale a pena você recorrer, porque nem todo uso de gerúndio é incorreto, a maioria dos examinadores tropeça nisso, então vale a pena você ficar atento. É um erro, por exemplo, sempre quando aparece a gente acata esse tipo de pedido. Propriedade vocabular, né? Raramente se tem erro nisso aqui, mas quando você tem erro em propriedade vocabular, não adianta você recorrer, porque às vezes alguma gíria que você usou, que você não podia usar, alguma expressão coloquial, ou seja, expressão popular que você não podia usar na sua redação. Então tome muito cuidado. Aprenda você a fazer a autoanálise do seu texto antes de você correr para qualquer examinador ou qualquer professor que possa fazer aí essa análise. Você mesmo tem que fazer uma autocrítica, se vale a pena, se você merece a alteração dessa nota ou não, tá? Isso é interessante que você faça isso. Bom, outra questão, né? Os recursos também, gente, eles podem ser impetrados contra o desenvolvimento do tema. Aqui o examinador não vai olhar só conteúdo, já aviso de cara, tá? Todos os padrões de resposta têm essa expressão aqui, ó, coesão e coerência, tá bom? Então tome cuidado, porque às vezes o aluno recorre a um professor que não é professor de língua portuguesa. Ah, caiu um tema sobre direito do trabalho, ok. Né? Aí o mercado está cheio de pessoas que fazem recursos, então tome muito cuidado, porque recursos de coesão a parte de coesão e coerência, ela precisa ser defendida também. Falo para vocês, por exemplo, um relato de um aluno do Tribunal de Contas de Pernambuco, foi um concurso recente. O aluno virou e falou assim, poxa, quando eu comparei meu texto com o cara que ficou em primeiro lugar, professora, o meu texto, né, esse relato foi feito por e-mail, o meu texto, ele tem muito mais conteúdo, né, eu fiquei lá para trás, eu fiquei em 16º, eu não aceitei essa situação. Aí quando a gente olha para o texto do aluno, esse aluno que reclamou, ele mesmo chegou à seguinte conclusão, ele falou, o texto do outro é um texto assim, mais bonitinho, né, ou seja, um texto mais bem acabado, o meu é um texto mais seco. Eu falei, pois é que acontecia que no passado o CESP não exigia coesão e coerência, bastava você responder por conteúdo, igual uma máquina. Hoje não, você tem que defender as duas partes, tá bom? Então, se não tem condições de defesa desses elementos aqui, já era. Eu vou citar uma situação para vocês. Teve um dos temas desse mesmo concurso, para um dos cargos, não lembro qual foi, falando sobre as transformações, acho que era o tópico 1, transformações da automação e das tecnologias da inovação, as transformações disso daí. Então, cada aluno cita mais ou menos em média 3 transformações. Então, você cita, por exemplo, uma transformação positiva, tipo, você quer dizer que aumentou a produtividade na indústria. Você cita outra transformação positiva, você diz que reduziu custos, e de repente você cita uma transformação negativa, você diz que aumentou o desemprego. O que o CESP faz? Se ele pediu transformações e não qualificou essas transformações como sendo boas ou ruins, ele te dá, se por exemplo o item vale 9 pontos, ele te dá 3 aqui, aqui ele anula. Porque ele considera que essa daqui não combinou com as demais. Então ele considera uma incoerência. Então eu estou mostrando isso aqui para você poder aprender a julgar a sua própria prova. Então, por exemplo, às vezes o professor recorrente vem e diz para você assim, não, é válido sim, você colocou uma transformação válida, mas porque entrou este quesito aqui, não é mais válido. Então não adianta, se você me pedir, eu vou falar para você, olha, não dá para recorrer disso aqui não, você vai ter que se contentar com os seus 6 pontos. Ah, mas ele não especificou. Sim, mas quando ele diz coerência, ele está pedindo combinação. Então, gente, não é que coerência seja só isso, mas isso é um dos fatores que o CESP usa bastante
para não ceder a recursos ou para realmente calcular a nota de vocês dentro de uma proporção. O CESP é muito matemático para aplicar a proporcionalidade de suas notas. Tranquilo? Então, cuidado com isso. Aqui, olha só, é isso aqui, transformações sociais causadas pelo desenvolvimento de ferramentas digitais. Eu tô falando lá isso aqui, ó. Então, quer dizer, quem citou 3 transformações positivas, eu consegui defender. Quem citou 3 transformações negativas, eu consegui defender, porque foi coerente, o caminho escolhido foi um só. Quem misturou, infelizmente, não consigo defender. Eu vou falar, não tem como defender isso aqui não, tá bom? Então, isso são ideias que eu estou mostrando a vocês, né? Se eu fosse palestrar sobre tudo sobre recurso, eu ficaria aqui umas 5 horas palestrando, tá bom? Além disso, que recurso, gente, envolve tudo sobre texto, tá? E aí você tem que adequar para sua banca aquilo que é necessário. Outra questão interessante, né? Quando você vai recorrer aqui, da parte de desenvolvimento do tema, muitos alunos arrumam um chororô danado para a gente recorrer desta parte aqui. Então, eu vou contar uma história muito séria. Às vezes a gente pega, por exemplo, 10 recursos para fazer. Desses 10 recursos, alguns argumentos são parecidos, porque às vezes alunos, ou um examinador adotou um caminho diferente de outro, então a gente consegue notar. A gente que recebe muitos textos, naturalmente o aluno sozinho não, mas a gente que é professor e recebe um volume muito grande de textos para poder analisar, na nossa análise preliminar, a gente consegue notar, por exemplo, que um examinador caminhou em posição contrária de outros. Porque tem o sorteio, tem a distribuição das provas e tal. E aí, nem todo mundo pensa igual. Então, é danadinho para acontecer alguma desproporcionalidade na avaliação. E aí, a gente monta, às vezes, recursos para um mesmo assunto. E o que explica por que um aluno consegue 5 pontos no recurso, igual esse exemplo do TCE de Pernambuco foi assim, né? Um aluno conseguiu 5 pontos no seu recurso, o outro aluno com o argumento muito parecido não. Mas por que não? A gente tem várias hipóteses para isso. Uma das hipóteses é a seguinte: o aluno pede a gente, às vezes, determinadas... ele nos traz determinadas demandas que a gente diz, isso não funciona. É melhor não. Por exemplo, às vezes o aluno perdeu ponto em apresentação. A apresentação, suponhamos que vale 2 pontos. Então ele perdeu pontos aqui. Por conta da letra ou problema na margem, etc. Você não viu, de repente eu não vi nenhum problema na letra, nenhum problema na margem, nenhum problema na indicação de parágrafos. Deveria caber o recurso, não deveria? Deveria. Porém o CESP não tem mais, não tem, a menos que quando seja liberada a vista nossa prova, eles possam abrir novamente, ele não tem mais o recurso contra este quesito, tá? Não tem. Então eu não posso pegar isso que está aqui e simplesmente inserir dentro do pedido de 2.1, porque eu vou macular esse pedido aqui. Então, aconteceu isso, teve aluno nosso que a gente não quis fazer, o aluno foi lá e mexeu no recurso. E depois mandou o recurso, poxa, eu não consegui. Mandou pra gente e falei assim, esse aqui não é o texto original que a gente elaborou, né? Porque eu achei que pudesse incluir. Eu falei, não pode. O objeto do item 2.1 é tão somente 2.1. O objeto do item 2.2 é tão somente 2.2. E 2.3 tão somente 2.3. Tá bom? Então a gente não recorre de tudo que a gente encontra. A banca não é boba, né? O examinador vai analisar o item 2.1, ele está analisando o item 2.2, né? E está analisando o item 2.3. Então, se você simplesmente fizer um recurso com pedidos exagerados, sem reconhecer que você errou em algum momento, às vezes você perde tudo. Às vezes o aluno nos procura para fazer recurso, a gente fala assim, que só cai para o item 2.1 e item 2.2. Mas ele quer o item 2.3 de qualquer maneira. Eu falo, não vai dar, né? Ele fala, mas eu quero. Eu falo, então pronto, então vamos fazer, vamos no risco, né? A gente mais ou menos avisa, é muito arriscado. Não é preguiça recursal, não é preguiça de elaboração. É porque os recursos precisam ser justos, os pedidos precisam ser claros, concisos e pontuais, senão não funciona, tá certo? Então muito cuidado com isso, é muito perigoso. Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é isso, tá? Outra coisa, quando a gente diz, claro, né, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa, por isso que eu falo pra vocês que a gente não tem nenhum pudor em mostrar a coisa certa. Isso aqui é um material que todo aluno nosso recebe, né, quando contrata os nossos recursos. A gente manda, a turma de redação manda pro aluno algumas explicações preliminares e depois manda o recurso para ele. Então eu vou te mostrar essas explicações
preliminares, como que elas se dão, né? Como que elas ocorrem. É da seguinte forma, peraí, né? Só para poder descer aqui um pouquinho, vamos lá. Eita. É o seguinte, a gente explica para o aluno alguns problemas que atrapalham a composição, ou seja, alguns problemas da banca, algumas situações em relação à banca. Primeiro, né, a gente fala para o aluno, qualquer alteração que ele queira fazer no texto, ele tem que combinar com a gente, porque a gente entende, né, se determinadas alterações são feitas, podem ser prejudiciais ao texto original. Né? A gente fala para o aluno, olha, não passe seu recurso para terceiros, porque o recurso é personalíssimo. Né? Se você copiar o recurso de outra pessoa, você anula o seu e o dela. A gente que está elaborando tem um controle do que a gente está fazendo, tá? Então a gente toma muito cuidado com isso. Existem determinados argumentos que a gente pode trabalhar de forma igual, por exemplo, vamos supor, se a gente nota que um examinador caminhou no sentido de trabalhar de forma desproporcional ao outro, isso não tem problema, a gente vai lá e demonstra. Usam a mesma fonte, não tem problema, essa fonte pode ser de consulta ampla, mas tome cuidado, tá? O SESP exige argumentação lógica consistente e concisa, então vamos lá. A lógica não está na coerência da sua resposta, né? A resposta fora de lógica não é nem o objetivo de aceite dos nossos recursos. Então, por exemplo, o aluno ele quer um recurso de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. Primeiro, gente, quais são as situações que te levam a recurso? Tem que ser bem inteligente quando você vai investir no recurso pago. Primeira situação, você passou no concurso, só tinha uma ou duas vagas, quando tem poucas vagas, ou você passou e está naquela última, na rabeira do foguete, sim, então recorra. Sabe por quê? Porque você precisa se defender. O SESP é uma das poucas bancas que cede a recursos. Né? Por exemplo, a FCC é mais durinha para ceder a recursos. É uma banca que, nos recursos de redação de conhecimento comum, conhecimento geral, a FCC não é tão benevolente, não. Ela é benevolente com conhecimentos específicos. O SESP é muito benevolente, de um modo geral. Né? O que acontece você, por exemplo, está lá classificado, né? Tá certinho, tudo bem com você. Comum, uma pessoa que está em segundo lugar, se ela recorreu, talvez ela tomar o seu lugar. Então, se você passou, não economize nessa tarefa. Recorra, tá? Recorra. Recorra, analise sua prova, estude sua prova com carinho, não dê bobeira. Não comemore antes da data. Eu tô falando aqui, com certeza vai vir gente que vai colocar debaixo da minha... Vou colocar uma mensagem debaixo do meu vídeo falando, Júnior, isso aconteceu comigo. Porque várias vezes que eu falei sobre isso, as pessoas falaram, olha, é verdade, isso aconteceu comigo. A pessoa vai lá e cita o concurso para que você que está fazendo o concurso tenha consciência disso. Outra, você está quase passando, falta muito pouquinho. Né? Falta um pontinho, pouquinho. Com um pouquinho de empurrão você chega lá, vale a pena você recorrer? Vale a pena você recorrer dessa situação. O que não vale a pena? Você olha para a sua redação, não tem conteúdo nenhum na sua redação que te motive, que te dê uma chance. Você está muito longe das vagas. Então, aí filho, você pode recorrer por você mesmo, mas não precisa nem dar trabalho pra gente, porque não vale a pena, é um recurso que, primeiro, não vai passar na nossa análise preliminar. Segundo, você tem que somar os pontos. Porque tem gente que vê um errinho, uma chance pequenininha na gramática e não calcula. Né? Aí, por exemplo, o cara fala assim, olha, eu preciso de um ponto, não tô vendo nada em conteúdo, mas em gramática tem 4 erros. Né? E, de repente, eu não vou conseguir mais que um ponto pelos seus 4 erros. Tá certo? Então, você tem que calcular se isso daqui vai valer a pena de fato para você levar para a banca recursal. Porque tem gente que recorre e ganha um ponto e o ponto não fez verão na vida dela, tá? Então procure sempre fazer um histórico do seu processo no concurso público. Observe o concurso anterior, quantas convocações houve nas convocações passadas. Veja se vale a pena, né, você fazer esse investimento, tá bom? Então, gente, tome cuidado com isso. A consistência, né, conforme eu disse, ela está na base da estratégia argumentativa. O SESP valoriza o que em primeiro lugar, quando ele quer um recurso consistente? Respostas que se baseiam no padrão oficial. E em segundo, respostas que não estão no padrão, mas que são sustentadas por boa literatura afim, tá, daquele assunto. Né? E a concisão, isso aqui é muito importante.
que é concisão, gente? Concisão é economia vocabular. Na fase recursal, quem vai analisar a sua prova não é aquele primeiro examinador que corrigiu, é a banca de consolidação. Então, essa banca é uma banca muito menor que a primeira, mas o número de recursos hoje tem crescido muito para cima dos examinadores. Então, eles têm valorizado recursos que sejam econômicos, não aqueles recursos imensos que passam. O cara fez 3 páginas de recurso, rapaz, você não vai conseguir, não, tá? Então, tem que ser uma coisa bem dosada e por isso que nessa hora os professores de língua portuguesa são muito importantes nesse processo, né? Não adianta, não é como um recurso do direito. Então, às vezes as pessoas falam, porque eu sou professor de direito na área tal. Tem professores do direito que escrevem muito bem, tá? Não vou tirar o brilho, não. Tem professores que escrevem muito bem. Mas é um trabalho árduo, não é um trabalho tão simples assim. Na hora de você protocolar, né, você tem que lembrar que é 2 áreas, tá? Uma área para o conteúdo, outra área para a forma, que é a área de microestrutura, ok? Bom, gente, vou mostrar aqui para vocês, né, um recurso. Mas antes de mostrar aqui um recurso pronto, eu vou te mostrar alguns detalhes. Quando eu falei para vocês sobre os recursos, é o seguinte. Vocês vão ter 2 dias. Tem o dia da vista e tem o dia do recurso. Então, como é que vocês precisam trabalhar? Da seguinte forma, se vocês forem nos procurar para recursos, até por isso que eu fiz esse vídeo, porque senão aparecem 300 pessoas nos procurando. A nossa média acima de 100, não tem jeito, né? Então, o que acontece? Quando você for nos procurar, tem que ser esperto. Por quê? Se a gente tem 2 dias, em um dia a gente faz o que a gente chama de análise preliminar, tá? Isso aqui é gratuito. Em que consiste essa análise preliminar? Ela consiste numa avaliação, uma pré-avaliação que a gente faz para saber se é cabível o recurso para aquela situação que o aluno nos apresentou, tá certo? É muito importante que essa análise preliminar ela seja seguida de um histórico. Quanto mais o aluno detalha para a gente a situação dele no concurso, melhor é. Porque a gente calcula e consegue dialogar com mais clareza com ele. Quando o aluno faz isso, a gente consegue trabalhar melhor. Então, essa análise preliminar é gratuita. Porém, ela só é feita, atenção, tá? No primeiro dia, se a vista da prova abre às 9 horas, né, naturalmente, lá pelas 15 horas, gente, a gente já recebeu o nosso total de textos que vamos analisar. Para o CESP, na fase preliminar, a gente aceita 100 textos, tá? 100 textos na fase preliminar. Por quê? Porque o CESP dá um espaço de tempo pra gente muito apertadinho. Então a gente faz a análise gratuita dos 100 primeiros textos que chegam. Se a gente conseguir terminar os recursos no dia seguinte, em tempo hábil, a gente vai lá e de repente abre mais alguma análise preliminar. Então, a primeira coisa é correr para você não perder o bonde andando se você quiser uma análise preliminar conosco. Dessa análise preliminar, o que você tem que mandar pra gente? Porque também se mandar as coisas pela metade, gente, eu sinto muito, fica difícil atender todo mundo. Mande a sua prova, mande o tema e mande a grade de notas, que é essa que você viu aqui embaixo, tá certo? Até vou mostrar pra você aqui, que é a que você viu aqui, que eu te mostrei aqui, essa grade aqui. A gente não consegue fazer análise preliminar sem ela. Então você precisa mandar 3 coisas, o tema da redação, a sua redação e a grade de notas. A redação precisa ser legível, tá, galera? Que não dá tempo de ficar pedindo redação com clareza para o aluno que manda uma foto tão somente do celular ali muito escura, é complicado, tá? Então faça isso. Para onde você manda? Você manda, para o recurso@turmaderedacão.com.br, tá bom? recursos@turmaderedacão.com.br, tá bom? E se você quiser, anote o zap da Malu, que trabalha no nosso atendimento. Ela fica praticamente de plantão nesse dia para te atender aí o tempo todo, tá? Então você tem esse zap aí para você nos acompanhar nessa análise preliminar. O nosso site é o turmaderedacão.com.br, turma de redação, né? Mas turmaderedacão.com.br. A gente tem também o e-mail do atendimento também, tá? Mas para recurso a gente prefere aqui recurso@turmaderedacão.com.br e o zap da Malu,
que é pra gente manter aí um contato estreito com você se precisar de alguma coisa. Bom, feito isso aqui, você mandou para análise preliminar, aí começa uma conversa nossa com você. Então, quanto mais o aluno detalha a situação dele, melhor para nós. Então, por exemplo, a gente gosta de analisar isso aqui, ó, a gente dá preferência para situações desse tipo aqui, ó. O candidato disse para mim, tá? Isso aqui é uma situação real, tá bom? Ó, eu estava em segundo lugar nas objetivas, porém com essa nota discursiva, minha posição atual é a sexta colocação, né? Estando 1,2 pontos do terceiro colocado. Então a gente mais ou menos calcula o trabalho que a gente precisa fazer, entendeu? Aí o aluno diz, né, que ele está a 6,26 do segundo lugar, está a 8,2 do primeiro lugar. Então a gente nota quantas pessoas foram chamadas no último concurso. O aluno fala pra gente, então tantas. Foram chamadas 4 pessoas. Você está em que lugar? Ah, eu caí para a sexta posição. Então quer dizer, se eu conseguir um ponto para você, tá bom demais, porque você vai conseguir entrar aqui nessa casinha, não é? Sim, tá ótimo. Então, isso auxilia, tá? E ele diz, ó, é apenas uma vaga inicial aberta, porém existem 2 vacâncias lá dentro. Então, a gente já sabe, vão chamar 3 pessoas, tá certo? Então, veja que o aluno deixou bem claro isso, que ele precisa de um recurso muito bem elaborado para chegar o mais próximo possível das primeiras colocações, tá bom? Aí vem o nosso bate-papo com ele, né? Vamos ao seu caso. Item 2.1. A gente, a partir disso, começa a analisar. Você disserta muito, mas oferece poucos recursos exemplificativos. Por isso, o CESP concedeu 2,2 da sua nota. Item 2.3. Acredito que consigamos alguma majoração neste aqui, porque apesar de ter poucos elementos de consistência, ele atende bem ao padrão de resposta, que é a nossa preferência, tá? Quando acontece isso aqui. Aí a gente explica que o padrão também é fraco nesse sentido. Então, aqui poderíamos pedir a totalidade dos pontos, porque a gente vê uma falha no padrão, não é que a gente está contestando o padrão, mas que a gente vai conseguir mexer. Gramática, não vai dar para recorrer, porque não tem possibilidade de acolhimento, tá? Aí o candidato vem e insiste, ó. No item 2.2 eu tratei em um parágrafo dos benefícios, em outros dos problemas. Perdi 5 pontos, achei bastante. Aí a gente vem e explica por que a gente não aponta o item 2.2 para o candidato, ó. Então, você tratou de parte de um tópico no espaço de outro, quer dizer, o aluno deveria ter respondido dentro de um espaço, ele respondeu em outro. Que problema temos aí? Na hora de impetrar recurso, você precisa impetrar por item, não é? Então, a gente teria de ir no risco, porque a banca poderia simplesmente desconsiderar o seu pedido por isso, tá? O examinador, analisando os tópicos, ele poderia considerar que houve pedido similar para 2 tópicos, tá? Até porque o aluno ele era repetitivo nessa redação. Bom, isso aqui foi um diálogo com o aluno que conseguiu, de fato, 5 pontos, tá? Na redação dele. Como é que, para fechar, como é que a gente trata um recurso, né? Vamos dizer assim. Então, vou mostrar para vocês, não tem problema mostrar aqui, como eu disse para vocês, gente, recurso é personalíssimo. Então não adianta vocês simplesmente copiarem sem vocês entenderem o que está acontecendo com vocês, né? No item 2.1, por exemplo, a gente foi lá, aponta o cargo, item 2.1. Né? Pode ser escrito em primeira pessoa? Gente, vamos contra as fake news da internet, contra as mentiras da internet. Pode ser escrito em primeira pessoa, não pode colocar o seu nome e nem outro elemento identificador, tá? Não tem problema nenhum. Então, isso aqui foi um recurso campeão, ó. Venho respeitosamente requerer da banca recursal revisão das respostas da resposta dada ao item que trata de transformações sociais, tal. Então, você vem com respeito, requer da banca, cita o item que você está, contra o qual você está recorrendo e diz quantos pontos você acha que merece, tá certo? A partir daí, você segue mostrando que tem pertinência aquilo que você pediu, tá certo? Com base no padrão de resposta, com base em outro elemento de fundamentação, tranquilo? Então, recurso é basicamente isso. Mas como eu disse, né, o que importa para o seu recurso ter sucesso é você primeiro se conhecer enquanto redator, aceitar os momentos que você perde ou que você não perde, tá certo? Para que você possa montar o seu recurso bem, tá? Pessoal, no turma de redação, a gente já vai montar a venda para esses recursos, tá certo? A gente já vai montar a venda para os recursos, né? No caso dessa palestra minha aqui, para o TRF da primeira. Né? Essa venda vai ser feita por cargos, naturalmente, tá? São 5 cargos, né? Nós vamos fazer a venda por cargos. Quantas vendas nós temos disponíveis para cada situação?
Preliminarmente, 5. Preliminarmente são 5 para cada situação. Por quê? Porque nem todas as... vamos supor que você comprou com antecedência, né, antes de sair a data do recurso. E, naturalmente, quando a gente observou o seu texto, não teve recurso. Então, a gente cancela a venda e devolve o dinheiro, tá? Isso a gente já faz automaticamente. Cancela, viu, não deu, entra em contato com você primeiro, né? E devolve esse dinheiro. Então, a gente faz essa devolução. Se você, vamos supor, chegou no dia do recurso, quando eu falo de venda preliminar, né, são para aquelas pessoas, tem gente que já sabe que vai precisar de algum recurso. Então, chegou no dia do recurso, por exemplo, no dia 2, tá? Dia 2 de janeiro, não adianta você comprar correndo, porque se não tiver como recorrer, né, a partir do dia 2, a gente só possibilita compras personalizadas. Então, antes do dia 2 você pode comprar e eu vou devolver. Chegou no dia 2, você me mandou, eu vi que não tem, vou te devolver. No dia 2, não adianta comprar porque você não conseguiu análise preliminar. Eu vou comprar porque eles vão ser obrigados a fazer. Não. Se não tiver recurso, nós vamos te devolver. Porque a nós gente, não interessa o recurso que não tem a chance de sucesso. Até porque para a banca reconhecer já é complicado. Por isso que a gente não cobra análise preliminar. Tem gente que cobra por aí, eu acho isso um absurdo. Mas enfim, cada um com seu cada um. Né? Porque o parecer preliminar é só você que diz que pode caber ou não, né? Mas a cabeça da gente é uma, a cabeça do examinador costuma ser outra, né? Isso aí não é segredo para ninguém. Até porque o que acontece normalmente, né? Às vezes a gente vê uma coisa com muita justiça, mas alguma coisa acontece e o examinador não acolhe. Às vezes as situações que a gente está esperando poucos pontos, o examinador acolhe além, isso acontece no CESP, né? De acolher além do necessário. Então, gente, no dia 2 do 1, não adianta forçar a compra. A partir do dia 2 do 1, são só compras autorizadas pela nossa pré-avaliação, tá bom? Somente as autorizadas. Se tiver comprado 100, eu vou olhar rapidamente e vou lá, se não tiver, eu vou cancelar sua venda, tá? Então, não adianta você correr para comprar. Isso aconteceu com uma aluna, ela correu, comprou, no último dia a gente viu que não tinha recurso, falou com ela, olha, não tem recurso aqui não, vou devolver para você. Aí pintou o desespero, ela falou, poxa, mas eu corri e comprei, a gente avisou que não pode, tá bom? Então, avisamos que não pode. A partir do dia 2, somente vendas autorizadas. Dia 2, dia 3, somente vendas autorizadas. O que é venda autorizada? Passou pela nossa pré-avaliação, a gente diz que cabe, você pode fazer o recurso conosco, você pode fazer o recurso com outro curso, com outro profissional, não tem problema não, tá? Desde que seja dentro daquilo ali que a gente trouxe para você como exposição, quer dizer, do nosso ponto de vista, ok? Aqui, né, conforme eu falei para vocês, a gente vai atender, a gente vai disponibilizar na pré-venda 5 recursos, porque o aluno já vai conversando com a gente vai vendo se vai ser possível ou não, tá? E, naturalmente, assim que a gente finalizar, né, o que a gente for eliminando daqui, a gente vai abrindo para os demais candidatos, certo? Ser paulatino, não se tem para todo mundo. Gente, infelizmente, se alguém perder a pré-avaliação, né, por isso que eu fiz esse vídeo, porque chegam, como eu disse para vocês, acima de 100 pedidos, a gente não dá conta e a gente fica com pena porque a gente não dá conta, porque a gente, por enquanto, é o único grupo de professores que faz análise preliminar, né, aqui no Turma somos em 2 professores principais, 3 professoras na fase de coleta de provas, né, para fundamentar os recursos. Então, a gente procura ser bastante cauteloso. Então, eu fiz esse vídeo justamente para ajudar quem não consegue nem análise preliminar, né, para que você possa, de repente, você mesmo montar o seu recurso, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, sucesso, espero que vocês não precisem, né, se precisarem, sejam bem rápidos, tá bom? Beijão!